Boa noite a todos os irmãos, amigos da Palavra de Deus. Estamos aqui no início do Santo Sábado e vamos aproveitar o momento para, em nome de Jesus, darmos início a esse culto, louvando a Deus com o hino. Como a brisa suave dos prados em flor, é tua voz, ó meu mestre, para mim. Quando às vezes no auge da angústia e dor, minha mão quase deixa tua mão. Como a brisa suave, tua voz é, Senhor, como a brisa de um claro arrebol. Dos momentos de sombras liberto já estou, pois ouvi tua voz me falar. Como a brisa suave, tua voz é, Senhor, quando a noite me encontra tão só. De minha alma o fardo deixou de existir, quando as nuvens fizeste fugir. Como a brisa suave, tua voz é, Senhor, como a brisa de um claro arrebol. Dos momentos de sombras liberto já estou, pois ouvi tua voz me falar. Texto da Palavra de Deus no Evangelho de João, no capítulo 14, os versos 5 e 6. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais e como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Tendo por base essa enfática declaração do nosso Salvador sobre a centralidade da salvação, a centralidade do conhecimento vindo através dele, vamos dobrar nossos joelhos nesta hora, pedindo as bênçãos de Deus neste momento. Pai bendito, estamos aqui mais uma vez diante de Ti, mais uma semana com o Santo Sábado, instituído por Ti para o nosso descanso, nosso repouso e contemplação de Tuas obras e de Tua Palavra. Esteja conosco neste momento, ao apresentarmos esta mensagem, que tudo possa ser de acordo com Tua vontade para honrá-lo e glorificá-lo. Possamos cada dia mais ter o desejo de estar em busca da verdade e praticá-la em nossa vida diária. E rogamos essas bênçãos sem mérito algum, com o perdão de nossos pecados, em nome de Jesus. Amém.
É um grande privilégio, mais uma vez, estar aqui apresentando esse tema. Como eu tinha comentado semana passada, há muito tempo já preparado este estudo, não tinha havido uma oportunidade, e agora, então, surgiu essa oportunidade e, graças a Deus, podemos, então, trazer aqui este tema, fazendo a ligação de Sócrates e a verdade, com aquela passagem de Paulo em Atenas, encontrando-se em Atos 17. Nós vimos uma parte dessa história sexta passada, sexta noite, nas primeiras horas do sábado bíblico, de acordo com o que é relatado em Gênesis, foi tarde e manhã. E aqui eu vejo que vários irmãos já vão se achegando aqui para acompanhar. Como comentamos semana passada, uma nova modalidade, estudos que estamos aí justamente testando. E em relação à primeira parte do nosso estudo, eu queria lembrar, então, que na primeira parte comentamos sobre esse misterioso pai da filosofia, que foi Sócrates. Algumas considerações sobre ele fizemos. Ele que viveu no ano do ano 469 ao 399 a.C. Não teve conhecimento, até onde é sabido, sobre não havia fé cristã ainda e também não havia conhecimento por parte dele, até onde sabemos, das escrituras hebraicas. Mais tarde, em alguns séculos mais adiante, avançaria mais as escrituras hebraicas para diversas partes do mundo helenista, inclusive. Ainda que temos aí o exemplo da Septuaginta em destaque, feito lá em Alexandria, que foi de grande influência, uma vez que foi uma tradução para o grego. Vimos que, por um lado, nós temos na civilização ocidental cultura bíblica, através da fé judaica ou da fé cristã, e temos a cultura clássica através dos gregos e dos romanos. Os romanos trouxeram vários conceitos de leis civis, e, por outro lado, os gregos, a filosofia, trazendo seus elementos de ética, enquanto que a Bíblia traz uma revelação em relação à moralidade que Deus pede do ser humano, em relação ao Criador e às criaturas. Vimos lá que em Romanos 1, Paulo atesta sobre a razão e a consciência humana, declarando em favor de um Criador de tudo. Em Romanos 2 também vemos a consciência, que mesmo aqueles que não têm conhecimento da lei escrita, mas elas têm então gravadas no coração, e o Espírito Santo age de modo a acusar ou defender, de maneira que vários conceitos são óbvios, trazidos pela lei de Deus, né? Não matar, não roubar, não furtar, e assim por diante. Então, Romanos 2 é bem interessante nesse aspecto. E temos o Deus desconhecido, que aparece naquele relato de Atos 17. Vemos que Paulo ficou sozinho em Atenas. Ele, em vez de criar um choque, um conflito com toda a superstição, religiosidade pagã que havia na cidade, ele, com muita sabedoria, procura anunciar a Cristo o seu evangelho. Eles levam ele ao Areópago, um lugar muito solene para os gregos naquela época, e
nesse Areópago ele tem a oportunidade de fazer um discurso com toda a solenidade do local e ele usa de bastante erudição, oratória e tudo mais. E nós vamos ver justamente essa parte. Nós paramos semana passada na parte em que Paulo, então, fala, né? Homens atenienses, em tudo vos vejo um tanto supersticiosos, porque passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vós honrais, adorais, não o conhecendo, é o que eu vos anuncio. Então, essa declaração, nós fizemos uma ligação com a possibilidade daquele altar ter sido esculpido, feito a inscrição, então, tenha sido o próprio Sócrates, que tinha sido um lapidário, um escultor, de ele ter feito, ou algum discípulo seu, posteriormente ter feito isso. Nós vemos que no relato sobre a apologia de Sócrates, ele faz uma defesa e ele não admite nenhum dos deuses, então, ensinados, reconhecidos por Atenas, e por isso ele é condenado à morte por ateísmo. Então, nós vimos essas partes na semana passada, e antes de irmos para o discurso, então, de Paulo, eu gostaria de colocar aqui, mais uma vez, falando que deste livro bem interessante, Sócrates e Jesus, o debate, de Peter Crift, da editora Vida. É um livro interessante que nos traz algumas reflexões e justamente aqui nos slides nós vamos ver algo em relação a isso também. Então, nesse livro, o filósofo Sócrates surge nos dias de hoje, o que suscita algumas perguntas. O que ele diria sobre o progresso humano comparado à sua época? Como reagiria aos valores do mundo hoje, muitas vezes relativos? E o mais importante, o que ele diria de Jesus, tendo agora a oportunidade de conhecer sua pessoa e ensinamentos? Então, é diante dessas hipóteses, né, que o autor constrói o seu livro, como Sócrates surgindo agora e tendo a oportunidade de conhecer a Cristo. E o Sócrates, ele acaba se apegando muito às escrituras, como aqueles que lerem o livro podem ver, mostrando que ele realmente entendeu que era uma autoridade importante para se reconhecer um verdadeiro Cristo através dos relatos dos evangelhos. Numa avaliação final sobre Sócrates, ele foi um pagão no fim das contas e Deus, de forma generosa, proporcionou abundantes sinais dele em toda parte através de 3 linhas principais: a natureza, o homem e a história. Então, nós não sabemos se isso foi o suficiente para guiá-lo, né, em direção ao Deus verdadeiro. Fato é que ele mesmo se coloca nessa situação de enxergar, seja quem for, o Deus verdadeiro, seria o Deus da verdade, um Deus desconhecido para ele. E Paulo, então, ousadamente surge para anunciar, naquela primeiro século de nossa era, anunciar para os atenienses que ele tinha revelação em relação a esse Deus desconhecido. Então, numa outra parte aqui dos nossos slides, a verdade em pessoa. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida.
Sócrates, através de seu modesto método de questionamento, buscava com sinceridade e ardorosamente a verdade. O que ele não teve a oportunidade de descobrir é que a verdade é que nos alcança, em vez de nós a ela, como está relatado em Jeremias 31:3, João 9, Romanos 2:4 e 1 João 4:19. Sim, e que a verdade seria manifesta em uma pessoa, mais precisamente que o Deus desconhecido tomaria a natureza humana e viveria entre os homens e seria a luz dos homens, como está relatado em 1 Timóteo 3,16 e João 1:1-4. Então, é importante vermos quão maravilhoso, quão insondável esse mistério da redenção, de modo a nos trazer esse fato de que era inatingível, inalcançável a verdade com V maiúsculo. Essa verdade que é uma pessoa e que veio, então, ao nosso alcance, de modo a podermos conhecer. É importante nós meditarmos no Deus desconhecido entrando na história humana, vez após vez, desde o Antigo Testamento nós vemos isso, se envolvendo com a história dos homens, e por fim, na revelação máxima, com Cristo vindo, encarnando e vivendo então entre os homens, sendo a luz para todos os homens. É importante ressaltar que esta obra, como relatada lá em 1 Timóteo, é dito que é o próprio Deus em pessoa. Deus se fez carne. Deus não terceirizou esse problema para outros. Os anjos queriam ir no lugar de Cristo, claro, queriam depositar sua vida em sacrifício para que o grande Senhor e Rei de todo o universo não se colocasse nessa humilhação. E, no entanto, é exatamente isto que acontece. Não poderia a vida de um anjo resolver a questão. A vida não é dele mesmo, mas dada por Deus. Somente aquele que havia vida nele mesmo poderia ser um sacrifício, então, perfeito, vindo, tendo uma natureza sem pecado, uma vida sem pecado, morrendo na cruz para expiar os nossos pecados, ressurgindo depois ao terceiro dia, para que desta forma desse o seu testemunho de que poderia então se sobrepor à morte. Já tinha dado várias provas nesse sentido, fazendo ressurreições ao decorrer de seu ministério, mas agora ele mesmo, com a vida que havia nele mesmo, entregou pelo ser humano e tomou ela de volta. E assim é-nos garantida a esperança da vida eterna para aqueles que aceitam a Cristo como seu Salvador e Senhor. Vamos, então, entrar na parte 2 desse estudo, vendo o discurso de Paulo. Agora, o conteúdo que ele apresentou. Claro que a Bíblia apresenta o discurso de maneira resumida, mas temos algumas considerações a fazer aqui também com os comentários de Ellen White sobre a passagem. Então, Atos 17, o verso 24, 25 e 26, neste momento. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá a todos a vida e a respiração e todas as coisas. E de um só sangue fez toda a geração dos homens,
para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites de sua habitação, para que buscassem ao Senhor, se porventura tateando pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós, porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também sua geração. Sendo nós, pois, geração de Deus, não havemos de cuidar que a divindade seja semelhante ao ouro, ou à prata, ou à pedra esculpida por artifício e imaginação dos homens. Então, aqui, Ellen White comenta já que o povo foi tomado de admiração pela eloquência de Paulo. Os epicureus começaram a respirar mais livremente, crendo que ele estava favorecendo sua posição de que tudo tinha sua origem em cego acaso e que certos princípios dominantes controlavam o universo. Mas sua próxima sentença anuviou-lhes o semblante. Ele afirmou o poder criador de Deus e a existência de sua dominante providência. Proclamou-lhes o verdadeiro Deus, que é o centro vivo de governo. Paulo, apóstolo da fé e da coragem, na página 97. Esse livro que despertou o interesse de vários irmãos que não conheciam, como eu comentei semana passada, é um livro que Ellen White publicou antes do Atos dos Apóstolos, portanto, de maneira mais resumida. Por outro lado, tendo mais informações sobre a figura de Paulo em alguns casos. Esse livro, pela Certeza Editorial, foi publicado em português. E os irmãos buscaram ao decorrer da semana, inclusive acharam até mesmo ele no formato de audiolivro. É uma leitura muito gostosa de fazer. Continuando, então, aqui no relato feito por Ellen White, então, comentando, Patriarcas e Profetas nos fala, então, o seguinte, na página 115. Quanto ao que respeita a este mundo, a obra de Deus da criação está completa, pois as obras estavam acabadas desde a fundação do mundo, mas a sua energia ainda é exercida ao sustentar os objetivos de sua criação. Não é porque o mecanismo que uma vez fora posto em movimento continue a agir por sua própria energia inerente que o pulso bate, que respiração se segue à respiração. Mas cada respiração, cada pulsar do coração é uma prova daquele cuidado que tudo penetra por parte daquele em quem vivemos e nos movemos e existimos. Atos 17, 28. Não é por causa de um poder inerente que ano após ano a Terra produz seus dons e continua seu movimento em redor do Sol. A mão de Deus guia os planetas e os conserva em posição na sua marcha ordenada através dos céus. Então aqui encontramos maravilhoso esse texto, onde o nosso Deus não é apenas criador deste mundo, mas é o mantenedor, o sustentador de tudo isto. Não é uma energia inerente por si própria, como Ellen White fala, que as coisas se colocam em movimento, sejam em nível de falarmos de planetas, seja o bater de um coração, seja como for, em cada área é, então, manifestado o poder de Deus sobre tudo isso.
Então, não é uma mera força de expressão quando Paulo declara: vivemos e nos movemos e existimos por causa dele. Vamos para o próximo texto, então. História da Redenção, página 312. Vede Paulo em Atenas, diante do concílio do Areópago, quando enfrenta ciência com ciência, lógica com lógica e filosofia com filosofia. Observai como, com tato nascido do amor divino, ele aponta a Jeová como Deus desconhecido, que seus ouvintes têm adorado ignorantemente, e em palavras tiradas de um de seus próprios poetas, pinta-o como um pai cujos filhos eles são. Ouviu nessa época de castas, quando os direitos do homem como homem eram inteiramente negados, como ele expõe a grande verdade da fraternidade humana, declarando que Deus de um só fez toda a geração dos homens para habitar sobre toda a face da terra. É muito significativo vermos aqui a extensão do que Paulo diz. Cada palavra que ele declara, ele removendo então as castas, as separações. Aqui vemos que ele fala também do fato de Deus não estar preso a templos feitos por mãos de homens. Ele vai condenar também, nos versos seguintes, a questão dos ídolos, então, a divindade sendo colocada semelhante ao ouro, a prata, a pedra esculpida, segundo a imaginação da prata, a pedra esculpida, segundo a imaginação dos homens. Ele declara aqui também, então, esse aspecto de um só sangue ter feito todos. Não há hierarquias, raças superiores a outras, castas superiores a outras, de modo nenhum. Ele também coloca uma noção de propósito, da providência divina, então, dirigindo as coisas neste mundo. E aí, nós vemos aqui ele colocando essa questão de que, de alguma forma, buscando ao Senhor e acabando achando, então, a Ele. E aí vamos mais adiante para vermos a continuação dessa narrativa. No verso 30, então, é declarado: mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens e em todo lugar que se arrependam. Olha que interessante, diante do fato da ignorância deles em relação à verdade, a adoração pedida por esse Deus criador e mantenedor de tudo, o qual são geração, são feitos semelhança dele, e, portanto, as divindades, de acordo com a imaginação humana, estavam aquém da verdadeira divindade. Diante disso tudo, agora Paulo se apresenta a eles para anunciar o evangelho. Deus, então, está disposto a perdoar todos os pecados dantes cometidos no tempo de ignorância, anunciando agora o verdadeiro evangelho de Deus em todo lugar. E esse evangelho envolve o quê? Envolve arrependimento. E aí, então, diante disso, nós vemos que aqui a proposta do apóstolo Paulo não é as pessoas serem perdoadas de seus pecados, das suas más ações do passado, e elas se manterem no presente. Elas devem ser abandonadas, viver em novidade de vida, assim como
Jesus declara àquela mulher pecadora: vai e não peques mais. Ele declara que agora envolve um arrependimento diante de Deus. E arrependimento envolve uma mudança de mente, uma mudança de atitude. Ellen White declara na meditação de 1965, para conhecê-lo, na página 217, muitos há que não obtiveram a luz e não são julgados culpados. Choram por causa de sua ignorância humana, não encontram nada que os satisfaça e têm sede do conhecimento do único Deus verdadeiro. Fazem na mente uma ideia de Deus e desejam encontrá-lo. Ele confiou luz a seu povo, a fim de que a comuniquem a todos os que oram pedindo luz. Abriu as comportas, as correntes da salvação, para refrigerar os que têm sede de um conhecimento da verdade, da virtude e santidade. Então, esse texto que Ellen White apresenta aqui me lembra de uma passagem de Paulo também, se não me engano, em Coríntios, onde é declarado a razão, então, de que muitos não tinham o conhecimento ainda da palavra de Deus. Aqui vemos que Deus confiou luz para quem? Para o seu povo, e o seu povo deve comunicar a todos os que oram pedindo luz. E aí, então, diante disso tudo, eu me recordo desse texto de 1 Coríntios 15, 34. 1 Coríntios 15, 34 diz assim: vigiai justamente, não pequeis, porque alguns ainda não têm o conhecimento de Deus. Digo para a vergonha vossa. Então, encontramos aqui essa tristeza por parte de Paulo, de alguns não foram atingidos pela luz, e a culpa está sobre o povo de Deus. Então, é dito que Deus abre as comportas, nós devemos ser instrumentos em suas mãos. E desse modo, os que têm sede de um conhecimento da verdade, da virtude e santidade, agora tomarão parte juntamente com o povo de Deus. Esse é o desejo divino. Aqui nós encontramos, na primeira parte, justamente referência ao que já comentamos na primeira parte do nosso estudo, em relação ao que é dito em Romanos 2, sobre os que não tiveram acesso às Escrituras, à lei de Deus escrita, mas a consciência, então, traz em seus corações a lei de Deus. Vemos que, de fato, segundo a melhor luz que obtiveram, essas pessoas procuravam andar. E para aqueles que andam à altura de sua luz, mais luz será concedida. Vamos para o verso 31 agora de Atos 17. Porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo por meio do homem que destinou. E disso deu certeza a todos, ressuscitando dentre os mortos. Aqui já Paulo leva para um importante assunto, que é o julgamento de todos. Tudo virá à tona, as obras más e as obras boas, num julgamento final. Nada ficará encoberto, como encontramos lá no final do livro de Eclesiastes, no capítulo 12.
e fala de um certo homem a quem ele ressuscitou dentre os mortos, que está destinado a fazer também este juízo. Ellen White comenta no Grande Conflito, página 548. Antes de qualquer pessoa poder entrar nas mansões dos bem-aventurados, seu caso deverá ser investigado, e seu caráter e ações deverão passar em revista perante Deus. Todos serão julgados de acordo com as coisas escritas nos livros e recompensados conforme tiverem sido as suas obras. Este juízo não ocorre por ocasião da morte. Aqui o apóstolo terminantemente declara que um tempo específico, então no futuro, fora fixado para o juízo do mundo. Ainda que o destino dessa pessoa ao falecer, então esteja determinado, em vida ela determinou através da sua fé e as obras correspondentes, se o seu destino será a vida eterna ou a morte eterna. Mas o julgamento ocorre num tempo específico. E o pensamento adventista tem se destacado em estudar esse tema através das profecias de Daniel e Apocalipse, onde encontramos evidências desse juízo investigativo, um julgamento, então, que precede a volta de Cristo nas nuvens do céu, o qual, quando ele vier dessa maneira em glória e majestade, virá com a recompensa de cada um e os levará às mansões celestiais. Serão julgados, então, estes, de acordo com as coisas escritas nos livros, recompensados conforme tiverem sido as suas obras. A fé genuína, com certeza, se traduziu em boas obras, que não são a causa da salvação, mas o resultado, a consequência da salvação adquirida através da fé em Cristo Jesus, a sua graça implantada em nosso coração. Aqui é dito, então, também no aspecto do caráter em si que será julgado. E vamos ver agora os resultados deste discurso. Versos 32 e 33. E como ouviram falar da ressurreição dos mortos, uns escarneciam e outros diziam: acerca disso te ouviremos outra vez. E assim Paulo saiu do meio deles. Atos dos Apóstolos, na página 239 e 240, declara o seguinte: entre os que ouviram as palavras de Paulo, estavam alguns, a cuja mente as verdades apresentadas levaram à convicção. Mas eles não se quiseram humilhar para conhecer a Deus e aceitar o plano da salvação. Nenhuma eloquência de palavras, nem força de argumentos podem converter o pecador. Somente o poder de Deus pode imprimir a verdade no coração. Aquele que persistentemente se desvia desse poder não pode ser alcançado. Os gregos buscavam a sabedoria, mas a mensagem da cruz era para eles loucura, porquanto valorizavam sua própria sabedoria mais que a sabedoria que vem do alto. Aqui nós vamos ver também nos textos a seguir, não deve nos levar àquela compreensão que já comentamos anteriormente, de achar que Paulo agiu errado. O fato aqui que está sendo exposto é que muitas vezes o resultado é mais positivo entre as classes mais humildes, enquanto que entre os mais sábios
é mais difícil deles se quebrantarem diante da mensagem do Evangelho e se humilharem para aceitar esse plano da redenção. Paulo agiu corretamente, fez a sua parte. O Espírito Santo também procurou agir em favor daquelas almas. No entanto, estes colocavam sua sabedoria acima dessa mensagem que parecia para eles loucura. Tal como Paulo relata em primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, versos 21 a 23. Visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação, porque os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Tanto para judeus como para gregos era uma pedra de tropeço, justamente a cruz de Cristo. Esta humilhação parecia uma loucura, este método, essa forma de Deus salvar as pessoas através de tal humilhação. E aí nós vemos que para os judeus que pedem sinal, aquilo era um escândalo. E para os gregos que buscam a sabedoria, era loucura. No verso 34 diz: todavia, chegando alguns homens a ele, creram, entre os quais foi Dionísio, Areopagita, uma mulher por nome Dâmaris, e com eles outros. Então, houve sim alguns que creram, se converteram. Aqui, no Atos Apóstolos 241, a página, diz: as palavras de Paulo contêm um tesouro de conhecimento para a igreja. Estava ele numa posição em que facilmente poderia ter dito qualquer coisa que teria irritado seus orgulhosos ouvintes, colocando-se a si mesmo em dificuldade. Tivesse sua oração sido um ataque direto a seus deuses e aos grandes homens da cidade, e ele teria corrido o perigo de sofrer a sorte de Sócrates. Mas, com o tato nascido do divino amor, cuidadosamente ele afastou-lhes a mente de suas divindades pagãs, revelando-lhes o verdadeiro Deus, para eles desconhecido. Vemos aqui que aqueles que dizem que Paulo, então, ficou descontente e depois disso ele resolveu pregar a Cristo somente numa linguagem humilde, aí citam a questão da pregação dele em Corinto. Paulo ele se adaptava justamente aos ouvintes, àqueles a que ele estava pregando. E para Corinto foi de uma forma, aqui em Atenas, diante dos ilustres daquela cidade, foi de outra forma. E não devemos desmerecer tais declarações, que, ao contrário, são um tesouro de conhecimento para a igreja. Aqui é dito que ele agiu de maneira tremenda, se desviando de qualquer coisa que facilmente traria a ira, então, daqueles cidadãos que eram muito orgulhosos, muito idólatras. E aí, então, ele não fez um ataque direto a seus deuses, nem aos heróis do passado, que eles tinham em grande conta, e nada disso. Mas ele, então, procurou trazer um discurso que chegou até Cristo. Mas, então, quando chega na parte da ressurreição, há um grande atrito. É interessante nós analisarmos isso, uma vez que as propostas, de modo geral, quando apresentadas pelo paganismo, envolviam, sim, a imortalidade da alma.
mas não fazia muito sentido na mente deles essa pregação de ressurreição. Isso foi um rompimento, mesmo com o pensamento dos judeus daquele primeiro século, que já estavam bastante afetados pelos conceitos filosóficos de Platão, e desta maneira, então, tinham já se desviado do que o Antigo Testamento falava no livro de Jó, no livro de Eclesiastes e em tantas outras passagens sobre o estado dos mortos. Muitos deles, então, eram envoltos nessa ideia de uma alma imortal, de haver, então, espíritos, fantasmas. Nós vemos isso, era uma crença popular até mesmo já entre os judeus, na época, então, de Jesus. Desse modo, nós vemos que o fato do Evangelho narrar sobre uma ressurreição corpórea de Cristo é uma grande evidência em favor da veracidade dessa história. Se dependesse do pensamento de meros humanos, teriam falado de algo mais místico, de uma presença espiritual de Cristo depois que morreu, e assim por diante. Poderia-se falar em reencarnações, em outras coisas, mas ressurreição, de fato, era uma mensagem muito impopular. E ainda em nossos dias, devido a essas influências pagãs, mesmo no cristianismo, encontramos também essa desconcertante questão, a desassociação entre imortalidade e ressurreição. São coisas que não combinam, esse conceito de uma imortalidade inerente da alma. Isso não é bíblico. Ao contrário, se coloca, então, o fato bíblico de que a alma que pecar, essa morrerá. Assim está dito em Ezequiel. Vemos, então, diante desses fatos, que foi, sim, uma causa de escândalo para aqueles ouvirem essa mensagem de Paulo quando atinge este ponto. E vamos, então, agora ao próximo texto de Ellen White, na 240. Assim enfrentou Paulo o paganismo de seus dias. Seus esforços em Atenas não foram inteiramente em vão. Dionísio, um dos mais preeminentes cidadãos, e alguns outros aceitaram a mensagem do evangelho e uniram-se completamente aos crentes. Graças a Deus que nunca é em vão, sempre há aqueles, por poucos que sejam, esses que aceitam a verdade. No livro sobre Paulo, na página 98, é dito que as palavras do apóstolo e a descrição de sua atitude e circunstâncias, como as traçou a pena da inspiração, deviam ser transmitidas a todas as gerações futuras, dando testemunho de sua inabalável confiança, sua coragem na solidão e na adversidade, e a vitória por ele obtida para o cristianismo, mesmo no próprio coração do paganismo. Deus seja louvado. Maravilhoso vermos essa história, como ela se concretiza, né? Encontrarmos Paulo, mesmo que só, não estava com nenhum companheiro, guiado pelo Espírito Santo, falou as palavras corretas que deveriam ser ditas. Uma palavra que abriu a oportunidade que, mesmo que poucos, mas esses poucos fossem agraciados da graça de Cristo. Eu queria agora olhar aqui as mensagens dos irmãos pelo bate-papo, pelo YouTube. Aqui nós temos a presença da minha irmã, Bianca, a Regiane, minha prima, o Lucas, meu irmão,
A irmã Joarinda também está aqui, deixando seu feliz sábado a todos. Ilma Borges, minha mãe, Suelen, minha esposa. Estamos aqui com a Luísa Aquino, minha tia. Também temos Maria Helena, Santina, Lourival, Kelly, Érica, Vilma, Madalena. E aqui a irmã Santina comenta, né, que ela conseguiu, através da irmã Lia, o áudio e do livro sobre Paulo, né, e gostou muito. Ela ouve, então, enquanto trabalha. E aqui a Vilma Stable deixa aqui o recado, né? Antônio Costa Neto e Tereza Stable desejam a todos um bom estudo e um feliz sábado. E a Bianca comenta, né? Muito importante esse texto, verso 31, que fala de um certo homem que ressuscitou, nos leva a Jesus. Então, de maneira disfarçada, Paulo procurou trazer a noção de um Messias, né, para os gregos também. Também o Cláudio Moreira deixa o seu boa noite e feliz sábado. Creio que foi muito proveitoso esse estudo, que abra a nossa mente em vários aspectos. Temos aqui um relato enriquecedor, que possamos ter esse interesse também de estudar as escrituras e o devido contexto dos versos. Quantas vezes já não vimos ser citado Atos 17:30, totalmente despojado do seu contexto? Quantas vezes vimos, então, algum tipo de preconceito contra essa pregação de Paulo? E, como vimos, não é o caso que devemos seguir. E como que a história, então, nos dá mais detalhes enriquecedores sobre isto. Eu queria ainda trazer aqui uma ilustração, quadrinhos aqui interessante, ilustrando com aquela passagem daqueles 3 amigos de Daniel na sua fidelidade diante, então, de ser ordenado eles se ajoelharem diante daquele ídolo construído por Nabucodonosor, como está relatado lá em Daniel 3. Aqui é feito um paralelo. É feito aqui, de fato, uma comparação. A igreja fiel do passado falaria, então, tal como aqueles jovens: mesmo se Deus não nos livrar, não adoraremos aos seus deuses. Esta foi a firmeza deles. Eles deram o recado para o rei que, seja Deus nos livrando dessa situação de ser jogado na fornalha ardente e nada acontecer conosco, ou que venhamos a perecer, mas pereceremos em fidelidade a Deus. Então, de um jeito ou de outro, manteremos nossa fidelidade. E sabemos que Deus, de fato, interveio naquela história e os livrou. Mas quantos foram os mártires, de fato, que a Igreja de Deus atesta ao decorrer da história, que deram o seu testemunho até o fim, e a coroa da vida está guardada para estes. Grandiosos heróis da fé, mártires cristãos. Aqui, então, é comparada essa fidelidade da igreja no passado com uma igreja cristã pós-moderna. Ajoelhar ou não é uma questão pessoal. Verdade, o que importa é o interior e não o exterior. Concordo, Deus olha o que está no coração.
possamos meditar então quantas vezes ouvimos essas palavras e se porventura já declaramos tais relativizações da verdade, contemporizando então a fidelidade, venhamos a nos arrepender de tal postura e volvamos pelo caminho às veredas antigas. É esse o meu desejo e oração a todos os irmãos. Amém. Queria então, ainda antes de finalizar esta reunião, declarar também em relação aos diversos vídeos que são apresentados aqui nesse canal, Movimento Adventista. Não, se ainda não assistiram, não deixe de assistir a lição de Escola Sabatina desta semana, falando sobre o ensinamento de Jesus sobre o sofrimento. E temos diversos estudos, temos também toda terça, às 20h, então, um culto especial, uma live bastante interativa, com a participação dos irmãos, em oração, em testemunho, em ações de graça. Vamos louvar a Deus com mais um hino neste momento, então, para concluirmos esta noite. Descanso a mim, teus braços dão. Eis meu constante orar, mais perto quero estar, mais perto quero estar. Meu Deus de ti, minha alma
Assim concluímos este culto, que a bênção e a paz de Deus esteja com todos. Amém. Um feliz sábado a todos. Até o nosso próximo encontro com a graça de Deus.